Convido os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo ao Timóteo. Hoje nós vamos ler as orientações de Paulo a Timóteo, as palavras de Paulo. Segunda carta, capítulo 4, versos 6 a 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. O título da mensagem de hoje é Resiliência Santa. Resiliência Santa. Nós vamos ler assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, que diz assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Palavras do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe nessa reflexão. Pastor Paulo, como assim? Início do ano, ainda mês de janeiro, e o Senhor escolheu um tema que diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso não é mensagem para final de ano? Quando a gente completa o ano? Por que falar sobre um texto que diz respeito já ao final da vida do apóstolo Paulo? Ele já estava ciente que seria oferecido por libação, que o tempo da partida dele tinha chegado. Quer dizer, isso diz respeito ao final de um ciclo. E como foi visto agora no vídeo de avisos, nós estamos no início de um ciclo, a largada. Será que faz sentido, pastor? Faz por causa de uma palavrinha que está nesse texto, que é a palavra coroa, mais especificamente, coroa da justiça. Essa palavra é muito importante. Nós vamos começar o ano com os olhos no lugar certo, no final. É assim que o cristão vive, é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Olha, eu combati um bom combate, olha, eu completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está guardada. Ele já, no início do ministério, aguardava por essa coroa da justiça. Você aguarda por essa coroa da justiça, que nada mais é do que viver na presença do Deus eterno? Quando o alvo da minha vida, o objetivo da minha vida é a coroa da justiça, ou é viver na plenitude com o Pai por toda a eternidade, glorificando a Ele, este alvo, ele deve ou deveria estar no início da minha caminhada. Eu caminho já com os olhos ali, e não me desvio nem para a direita nem para a esquerda. Esse alvo, ele vai nortear o ritmo da minha caminhada, o pulsar da minha caminhada, ele vai nortear a esperança nos tempos difíceis, ele vai ser o calor no dia de frio, ele vai ser o refresco num dia de calor. Essa coroa para o Paulo era o que iluminava a caminhada dele, é o que fazia com que ele cantasse louvores com Silas na prisão, que ele fosse chicoteado e visse como uma bênção de sofrer o restante das dores de Cristo. É essa convicção pela fé de que ele tinha uma vida guardada com Cristo Jesus, e a partir desta convicção a vida dele foi conduzida. Por isso esse texto sim é oportuno para o início do ano, porque no início do ano nós temos planos, dizem respeito a nós, aos nossos filhos, aos nossos netos. Alguns nesse ano vão se formar, o neto de alguns aqui, outros vão casar, outros vão passar por algum procedimento cirúrgico, como hoje aconteceria do Álvaro, esposo da Rosane, que acabou não acontecendo. Outros têm desafios financeiros, estão procurando um emprego melhor. Pois bem, esses desejos terrenos estão alinhados ao desejo eterno da nossa alma? Eles são condizentes à vontade do Pai? Eles estão dentro dos limites do reino? Eles estão dentro da ética cristã? Eles são adequados e apropriados para um cristão e uma cristã? E
como que eu reajo diante dos sentimentos que eu vou ter ao longo do ano. É sobre isso que a gente vai falar. Muitos aqui já ouviram aquela expressão, não perca o foco, já ouviu? Não perca o foco, né? Cuidado para não perder o foco. Em outras palavras, cuidado para não se esquecer do que realmente é importante na vida. Esse ditado, ele é muito difundido, porque a gente sabe que quando a gente perde o foco, ou perde de vista o que é essencial, nós nos tornamos presas fáceis do que é periférico e corremos o risco de nos perder. Então, quando nós estamos caminhando e perdemos ali o foco, quem tem problema de labirinto, né? Quem tem algum problema de equilíbrio sabe a importância de não perder o foco. Quando eu estou ali fazendo alguns exercícios de equilíbrio, qual que é a orientação? Procure um ponto em algum lugar e fique olhando para ele, porque ele vai trazer equilíbrio. Mas o foco na fotografia, ele é um ajustamento que se dá para dar mais nitidez àquilo que realmente você quer que apareça na foto. Então eu não sei se você já lembra quando não era máquina digital, a pessoa punha o dedo na lente, ou punha o dedo na frente, e aí ficava metade da foto com o dedo e metade da foto com as pessoas. Só que a ênfase estava no dedo, que estava mais perto, então ficava tudo borrado, né? Ali. Ou a criança, meus filhos estão aprendendo a tirar fotografia. Quando eles não acertam o foco, não dá para ver direito os detalhes da beleza, né? Do pai, da mãe, né? Quando eu falo de não perder o foco para a vida, eu estou referindo-me ao centro da atenção, aquilo que realmente importa no olhar, a convergência da alma. E Paulo, o foco dele era a coroa da vida. Quando nós nascemos de novo, e a gente vai falar um pouco sobre isso, qual que era o nosso foco? Antes de nascer de novo e depois de nascer de novo, tá? Quando nós nascemos de novo, o nosso foco ele é transformado. Deus nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho, do amor do Pai, da luz. Nas trevas, o foco era o desejo era mas Deus modifica o nosso interesse quando nós somos salvos. E esse é um sinal da salvação, quando os seus desejos estão convergindo com o desejo do Pai. O direcionamento do foco se dá a partir daquilo que se almeja, ao que Paulo chama de alvo, o alvo. O atleta, ele tem como alvo a vitória. Então o atleta, ele treina muito o mesmo movimento, não por causa do movimento, mas porque ele sabe que esse movimento vai ser importante na prova. Então o atleta, ele tem um foco que é a vitória. O empresário, ele tem um foco nos bons resultados. Aí o empresário, ele vai ter toda a equipe dele e ele vai trabalhar essa equipe para atingir esses bons resultados. O moço que está apaixonado, qual que é o foco dele? É a garota que ele ama. Eu lembro quando eu estava namorando a minha esposa e o meu foco era estar junto com ela no final de semana. A gente morava em cidades diferentes, né? Meu final de semana, qual que era o centro dele? Era estar com ela, é passear com ela, é pensar em coisas para fazer junto com ela, é ir na igreja com ela. Por quê? Porque o meu olhar está apaixonado, encantado por isso. E aí toda a minha vida começa a girar em torno desse desejo. Então o foco, ele indica a vitória ou a coroa que nós buscamos. Quando somos convertidos, deixamos o foco do caminho largo, a Bíblia vai dizer, né? As coisas próprias, os prazeres do caminho largo, e nós passamos a nos ocupar daquilo que é importante no caminho estreito. O nosso foco passa a ser Jesus. Pastor, mas eu me converti, e sou convertido há 20 anos, e eu vou ser sincera com o Senhor. Não é todo ano que eu tinha o foco nas coisas de Jesus. Eu perdi a salvação naquele ano? Claro que não. Essa é a luta do espírito e da carne. A carne vem para nos tirar, no ano de 2024, desse foco real, que é a nossa coroa, que é a salvação com Cristo Jesus. Mas aí, Marisa, vem o espírito e fala, não, é por aqui, meu irmão, é o caminho estreito. Então, se você fosse pegar a sua vida, Sérgio, nos últimos 20 anos, tem anos que você leu mais a Bíblia,
que você desejou mais estar nas atividades da igreja, com o corpo de Cristo, que as suas decisões foram sempre baseadas primeiro em orar e discernir, e teve anos que talvez você foi mais impulsivo, reagiu mais a partir ali do momento, e perdeu o foco. Eu conversei com o presbítero Bira, ele falou: pastor, teve uma fase na minha vida no ministério na década de 90 que eu perdi um pouco o foco, aí eu ajustei, acertei e falei: não, é aqui que eu vou caminhar, e Jesus é o meu centro. Então, nós estamos sujeitos, sim, como cristãos, nesse ano, e é o que o diabo quer, é o que Satanás quer, que nós nos desviemos desse reino na luz de Cristo, e nos ocupemos com as coisas do caminho largo, com as coisas do reino das trevas, com mágoas, com falta de perdão, com preocupações desnecessárias. E aí, naquele ano, eu não combati o combate com tudo aquilo que eu poderia oferecer estando em Cristo Jesus na rocha. Eu me desviei, eu não perdi a salvação, porque nós como presbiterianos não cremos nisso, mas eu enfraqueci, e com isso eu sofri mais, e fui também um sujeito que posso ter gerado sofrimento a outrem, a outras pessoas. Por quê? Porque eu me desviei daquilo que é fundamental. Ao ler a Bíblia, eu vejo que antes da conversão do apóstolo Paulo, ele vivia num mundo de caos, ele tinha prazer na morte. O apóstolo Paulo, quando não estava com Cristo Jesus, quando se chamava Saulo ainda, ele tinha prazer na morte. Estevão morre aos pés dele, ele vai a Damasco quando ele é convertido, ele tem a experiência profunda com o Senhor, ele está indo para matar cristãos. O Paulo está totalmente levado no caminho da morte, ele almejava poder, almejava status, e através da sua vida ele instaurava o caos. Ele era um produtor de caos, porque ele estava perdido. Depois da conversão, tudo foi feito novo na vida de Paulo, e no final da vida dele, é que ele escreve esse texto da segunda carta a Timóteo. Ele já percebe o que está acontecendo, ele faz uma leitura, e ele quer dar um conselho para Timóteo, ele quer dar um conselho, ele quer falar uma palavra, e o Paulo se alegra. E por que ele está alegre? Porque ele viveu conforme o que lhe foi confiado. E aí eu pergunto para nós nesta tarde, nós estamos vivendo conforme o que Deus está confiando para nós? Ou nós estamos perdendo o foco? Nós estamos vivendo na plenitude daquilo que Deus tem para nós? E pode ser que Deus tenha para nós neste ano um período de deserto. Ai, pastor, não fala isso. Pode ser. Pode ser que Deus tenha nesse ano pastos verdejantes, pode ser, mas eu não sei de você, eu falo por mim, eu quero estar na plenitude da vontade de Deus, porque Diaconisa Iná, é lá o melhor lugar para eu estar, nos caminhos do Senhor, né? Então, esse discernimento de estar firme no Senhor, esse foco na coroa da salvação, ele vai nos dar costas largas para enfrentar o que tiver que enfrentar para a honra e glória do Senhor. Eu vou dar um exemplo bem pessoal agora e bem vulnerável, tá bom? Eu sou pastor, estou agora trabalhando este ano aqui, estando à frente da igreja. O meu desejo é que as minhas palavras com as ovelhas sejam sempre palavras doces e amáveis, e que as ovelhas, esse é o meu desejo pessoal, tá bom? Até de certa forma, às vezes carnal, que as pessoas falem, o pastor Paulo é tão bacana e tão legal. Mas e se Deus está falando assim, Paulo, nesse ano você vai ter que falar duro com algumas pessoas? Aí, doutor Onésimo, eu falo, Senhor, o senhor tem certeza? É tão mais gostoso, a irmã está até se afundando ali, né, no banco. É tão mais gostoso você... Não, eu estou te chamando, é para isso. Aí, Rocha, eu vou ter que... Não é minha natureza, eu vou ter que engolir seco e eu vou fazer a vontade do Pai. E isso pode ser que de alguma forma o irmão fale, o pastor Paulo não é tão legal quanto eu achava, né? Mas eu prefiro estar, vocês estão entendendo o ponto que eu estou colocando?
com Deus no alvo, porque é isso que é realmente o que importa, é Ele quem me sustenta, e eu sei que as ações dele sempre são sementes que geram vida, sempre são palavras que não voltam vazia, sempre são vida e vida em abundância, então eu vou falar o que Ele quer que eu fale, ainda que na minha mente medíocre e humana pareça não estar certo, porque eu prefiro estar corretamente submisso ao Senhor, à sua missão, do que desnortear para os caminhos errados de um caminho largo que aparentemente seja mais fácil. Eu estou citando o meu exemplo, mas isso, Ivani, resulta na sua vida também, né? Nós devemos ter clareza da vontade do Pai, o foco na coroa, aconteça o que acontecer. Não é para dar desculpa para a pessoa falar assim, eu falo a verdade, eu sou grosseiro. Veja bem, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que é orar, é se preocupar, é ter o valor, o fruto da graça, o fruto do Espírito, aquele que está lá descrito pelo apóstolo Paulo. É você de fato crer no sobrenatural e ter uma palavra que seja do Senhor, é crer no poder do Espírito que Ele vai se manifestar, é se preparar, é estudar, é ser zeloso por amor a Jesus, é não querer pecar, não porque você não quer meramente se sujar, mas porque você não quer desonrar ao seu Pai que você tanto ama, é ter em vista com clareza que o apóstolo Paulo tinha, por isso ele aguentava açoites, prisões e louvava. Esse Paulo é fantástico, mas quem é fantástico de verdade não é Paulo, é o Espírito Santo que estava nele, e nós também podemos viver assim, nesse ano de 2024, amém? Nós podemos, porque Paulo não é um Deus, ele não é sobrenatural, é Deus é quem é, e Deus deu um exemplo na vida de Paulo, de como viver uma vida plena no Senhor, e é essa vida que eu desejo, porque no final das contas, quando eu chegar lá no leito de morte, eu não sei se eu vou ter 80 anos, 90, ou se eu vou morrer com 50, eu quero olhar para trás e dizer, eu combati o bom combate, eu guardei minha fé, e eu completei a minha carreira, né? Eu quero poder dizer que não foi perfeito em todos os passos, mas pela graça de Deus eu nunca perdi de vista o olhar da coroa. E aí quando chegar lá no céu, aí sim os anjos vão cantar, eu vou cantar junto, e eu vou dizer, que bom que eu vivi essa experiência. O apóstolo Paulo, ele diz no texto que nós lemos, sobre libação. Libação é o ato de derramar água, azeite, vinho ou sangue em rituais religiosos. Isso acontecia na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e também os judeus derramavam vinho ao pé do altar como ritual preliminar da oferta de sacrifícios. O Paulo, ele pensava na sua própria morte como um ato de adoração a Deus. Ele pensava que a própria vida dele, né, essa libação ele vai se entregar como um azeite é derramado, como uma água é derramada, como um sangue é derramado, ele está se derramando, a morte dele é essa que vai glorificar ao Senhor. Olha que coisa mais linda, ele entendia a morte dele com uma beleza, não com um medo. E aí ele pensava na própria morte como um ato de adoração a Deus, e se regozijava em fazer a vontade de Deus, e essa é a marca daqueles que estão buscando viver na presença do Senhor. É muito diferente de quem vive no caos, e agora eu vou falar um pouquinho do caos, deixa eu só ficar atento com o horário. O caos é o contrário disso, em nome de Jesus, fuja do caos, não permita que esse caos, essas trevas estejam perto da sua vida, né? No mundo do caos, o projeto do maligno é desumanizar, é tirar a dignidade, é levar as pessoas a rejeitar a Deus. O Paulo, quando ele se alegrava na morte de Estevão, ele estava desumanizando Paulo, ele estava tirando a dignidade, ele estava levando Paulo a um caos, a uma escuridão. Ali, apesar de Estevão ser aquele que estava indo para a morte, quem era o que não tinha vida? Era o Saulo. Não era o Estevão. No caos a desgraça prevalece, porque o diabólico é quem propõe as vitórias. Viver nesse projeto não requer disciplina espiritual, pelo contrário, requer fraqueza, requer entrega aos próprios desejos. As estruturas sociais que nós vivemos hoje são marcadas pelo caos, pelo transitório, né? Os valores que as pessoas têm hoje são valores passageiros, artificiais e representativos, tornando-se difícil uma experiência de inteireza, de estar pleno.
As estruturas imundas se multiplicam em todos os lugares. O imundo está nos relacionamentos, o imundo está na cobiça que as pessoas têm, o imundo está na desconfiança que a gente tem das pessoas. Esse é o caos. E aí vem o Senhor Jesus e Ele se estabelece como a vida e a vida plena, né? O alvo da vida ou da coroa de uma pessoa no caos é a própria ambição ou a satisfação pessoal. E pouco se fala ou se pensa sobre Deus e sobre a sua vontade, e aí as pessoas são levadas ao caos. Tem um poeta chamado Bertolt Brecht, e ele diz o seguinte: na primeira noite, eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz, e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta, e já não podemos dizer nada. Olha que forte, é a forma sorrateira, como muitas vezes o caos, quando nós perdemos o foco, essa resiliência santa, com base naquilo que nós esperamos, como ele vai, primeiro ele pisa numa flor, e eu não falo nada, né? Depois ele pisa na flor, ele mata o cachorro, e eu não falo nada. Até que vem o mais fraco deles, ele se posiciona, ele rouba a luz, olha que forte, rouba a luz, né? Tira a luz, conhece o nosso medo, arranca a nossa voz da garganta, e aí nós já não podemos dizer nada. É assim que o caos tenta nos envolver. A esse caos, Paulo chama de carne, Paulo chama de maligno, e Paulo chama de pecado. Nós cedemos aos seus encantos e perdemos o foco. Somos levados a ignorar a grandeza do Criador. Não exercemos mais um poder criativo de fazer o bem em Cristo Jesus, vivendo uma vida artificial, vazia, não sendo afeito à reflexão do reino, não sendo capaz de analisar as relações que estabelecemos, tampouco a maneira como escolhemos viver. E aí a pessoa, ela se tornou, o que Paulo diz, escravo do pecado. Ela não tem consciência, Joana, ela não tem consciência. O Paulo está falando por experiência própria. Ela já está tomada pelo mal. E aí é só a oração dos crentes, a misericórdia do Pai Celestial, a salvação que existe em Cristo Jesus, o sangue de Cristo que pode libertar a pessoa daquela situação. Mas veja, nós não estamos numa situação dessa, mas o inimigo que está ao nosso derredor está sempre buscando nos levar para esse cativeiro, né? Ai, pastor, mas e qual é a vida? E hoje o culto é encontro com a vida. Com ele eu vou para a reta final agora. Quando nós olhamos para Paulo, ele abandonou completamente o caos. Ele é um exemplo lindo de alguém que abandonou o caos. Quando a luz entrou na vida dele, cegou os olhos temporariamente, mas iluminou a alma dele, Ivani. Ele foi completamente transformado. Seu coração não estava mais na terra, nas coisas terrenas, mas na nova vida dada por Deus. Ele absolutamente não queria ser mais escravo de ninguém, senão escravo de quem? De Cristo. De Cristo, porque ele amava completamente a Cristo. Paulo se entregou por completo, porque sabia que a vida com Deus requer entrega diária. Paulo ele diz assim, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este viver em Cristo, mesmo quando tenta nos encaminhar, né, quando vem a vida tentando nos encaminhar para a superficialidade, não permite que a gente saia de Cristo, porque Cristo é tudo em mim. Por isso ele diz, combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. É tipo a aposentadoria de Paulo, né? Oh glória, aposentei, né? A qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Qual dia? Aquele dia, o dia da vitória, né? Tem vários cânticos e hinos que cantam o dia da vitória. Você tem vontade de ver o dia da vitória?
Você tem vontade? Às vezes a gente fala assim, ai, mas eu tenho algumas coisas para fazer. Olha, sinceramente, cada vez que passa a minha vida, eu sou novinho ainda, mas eu já quero o dia da vitória. Eu não estou depressivo, eu não estou melancólico, irmãos, mas eu quero o dia da vitória. Ai, pastor, mas não é tão bom viver com seu filho e brincar? É bom demais, mas eles vão estar comigo lá. A gente vai estar lá na glória. Lá é o lugar, aqui é passageiro. Aqui, eu já falei isso uma vez, nós somos peregrinos, não somos? Nós estamos de passagem. O peregrino, ele dorme em barraca. Ele dorme em barraca, improvisada. O problema é que a gente, como tem uma vida longa na terra, né, relativamente, a gente começa a gostar daqui, começa a melhorar a barraca, começa a querer montar aqui uns tijolinhos, né? Começa a pôr um sofá bem gostoso, começa a se aproximar da vizinha, de repente, ai, mas eu tenho tantas histórias nessa casa, Paulina. Eu lembro quando eu construí esses tijolinhos, e Deus falou, mas eu nunca te falei para construir tijolinho, eu nunca te falei para querer se acomodar tanto aí, pelo contrário, eu falei que no mundo vocês teriam aflições. Aonde que está aqui na minha palavra? Eu acho que imagino Deus falando, que eu falei que era para você gostar tanto daí, você tem que gostar de mim e servir aí, né? Então às vezes, Rocha, é melhor, talvez nesse ano, quebrar algumas paredes do seu conforto, irmão e irmã. Quebrar, pastor, mas vai doer tanto. Dói, mas quebra. Às vezes é melhor ir para esse desconforto do peregrino, porque aí eu vou lembrar qual que é a minha morada verdadeira, que é lá no céu. E aí as minhas atitudes serão condizentes com a minha esperança. A minha perseverança se dá a partir da esperança, né? E aí eu me lembro de que não, aqui eu tenho uma missão. É isso que Paulo tinha clareza. Eu estou vivo, né? Ele até dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Eu só estou vivo porque Cristo tem algo para mim aqui, porque a morte para mim é lucro, é lá que eu quero ir. Nós não podemos deixar a cultura, ou mesmo as tradições da nossa família, ou mesmo perverter a nossa mente nesse sentido. Não podemos perder de vista o que é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, e Jesus Cristo revelado se dá nas Sagradas Escrituras pelo poder do Espírito. Então a gente tem que virar de ponta cabeça algumas coisas, talvez nesse ano na nossa vida, para quebrar alguns tijolinhos aí, voltar a ficar numa tenda, né? Nos lembrar que nós somos peregrinos sim aqui, que nós vivemos para Cristo, que tudo que nós temos é dádiva de Deus. O filho, a filha, o neto, a neta não são posses, são dádivas. Lá no céu serão irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e o nosso relacionamento se dá para a missão. Nós temos a missão em vista. Se minha missão for completa com 40 anos de idade, foi com 40, se foi com 80, foi com 80, mas eu combati o bom combate nessa missão, dormindo em tenda, porque a minha casa, você acha que essa casa que eu moro é bonita? Você não conhece a casa minha do céu. Lá vai ter tobogã, lá vai ter pula-pula, querendo dizer, lá, meu arder, o fogo, né? Os discípulos de Emaús, não ardia o nosso coração, é por Cristo, amém? É por Cristo, não é por aqui, não é por aqui. Aqui nós vamos fazer a missão, vamos servir, trazer libertação aos cativos, trazer vista aos cegos, nós vamos levantar o aleijado, nós vamos orar pela cura, nós vamos expulsar o demônio, nós vamos servir ao Senhor naquilo que Ele tem como agenda. Ele é o dono da minha agenda, não sou eu o dono da minha agenda. Então janeiro é mês de construir a agenda. A sua agenda é sua ou é Deus que deu? Aí pastor, mas é difícil saber. Não é difícil. Veja, você está sendo ético? Você está sendo correto? Você está sendo transparente? Você está fazendo com amor ou com raiva? Você está procurando dinheiro só porque você não está confiando que não vai dar para viver? Ou você está procurando como uma semente, que o pastor Matias fala, para semear? É só olhar para o espelho, querido irmão ou irmã, ser sincero consigo mesmo. Eu sei que não é fácil, mas eu também tenho que fazer isso, e ver o que está por trás das nossas decisões. E se tiver que confessar, confessa. Fala, Senhor, aqui eu tenho um pouco de medo. Confessa, porque tem poder na confissão. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então, na segunda carta a Timóteo, Paulo ele usa 3 imagens
para falar sobre o novo foco da sua vida. A figura do soldado, do atleta e do lavrador. Nos versos 4 a 7. Ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Está vendo? Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu vou repetir. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O soldado honra a patente. O atleta respeita as normas do jogo. E o lavrador participa dos frutos. A nossa patente, o nosso Senhor é Cristo. A gente honra Ele. O atleta respeita as regras do jogo. Jesus deixou claro quais são os limites. Vai ler a gente pode ler junto o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Vai dar uma boa clareza de qual é o espírito da lei e qual é o desejo do coração do Pai. A gente sabe as normas do jogo. E participa dos frutos. Olha que coisa mais linda. Deus quer que a gente seja feliz já a partir de agora, Ivani, porque a gente já pode participar dos frutos agora. Então a gente já pode viver dádivas gloriosas agora, quando a gente participa da Santa Ceia, quando a gente vê alguém sendo transformado, quando a gente vê a vontade de Deus sendo feita. Ou seja, não é para a gente trabalhar, só ser feliz lá no céu. A palavra está dizendo que você pode ser feliz agora. Agora, você pode participar dos frutos agora. Respeite ao Senhor como o soldado honra a patente. Vive em obediência ao Senhor como o atleta respeita a regra do jogo. E participe dos frutos do Senhor como o lavrador participa da colheita. Reverência a Deus, obediência e celebração. Vou repetir. Reverência a Deus, obediência a Deus e celebração. Essas imagens nos ajudam e eu espero que ajudem nesse ano de 2024. Que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, com novas conquistas, e que nós tenhamos uma resiliência santa. O que é isso? Que a força que vem para continuar seja santa, seja sagrada, seja de Deus. Que assim Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.